Olá, bem-vindo a mais um episódio do Capítulo Delas, um podcast da Sapatoteca. Hoje eu trouxe aqui para vocês uma pessoa que me inspira pela sabedoria que ela tem. Quando eu a conheci, eu a vi instruindo as filhas dela, com todo o amor, todo o coração que ela colocou naquelas filhas. Eu a vi dando instrução para as filhas. E naquele 1 segundo que eu a vi, ela já me chamou a atenção. Hoje aqui eu tenho uma pessoa que é mentora de mulheres, de jovens, de adolescentes, que é mãe, empresária, filha de Deus e vem trazer para você muita história. Ela não aprendeu de ontem para hoje, ela tem uma vida de aprendizagem e hoje ela usa toda a experiência dela para ajudar quem precisa. Eu estou aqui com Josiane Salles. Muito obrigada, Jo, por você ter vindo aqui. Que bom tê-la aqui. É uma honra para mim, porque eu sei que dentro de você, dentro do seu coração, tem muita coisa. E era isso que eu queria trazer para quem está lá assistindo, né? Para os clientes da Sapatoteca. A verdade, né? O ensinamento que vem, né? Dos anos, da experiência, assim, do estudar, do se dedicar a uma vida de Deus e uma vida de família. Então, eu te agradeço por você estar aqui hoje. Amém. Obrigada. Eu que agradeço, Kelly, pelo convite. Né? E para mim é uma honra, é um prazer muito grande poder estar aqui compartilhando um pouquinho da minha história com cada um de vocês. Ótimo. Mas, Josi, quem é a Jo? Quem sou eu? Eu sou filha amada de Deus, né? Eu sou esposa há 25 anos do Dalton Salles. Eu sou mãe de 3 lindas meninas. Hoje, né, já estão com 20, 19, 15. Tenho o meu sobrinho Emanuel, também que eu considero como filho, que mora com a gente já tem 5 anos. E eu sou mentora de mulheres, né? Hoje eu estou, né, mentora de mulheres, de jovens, adolescentes. E isso tem sido a minha vida, quem sou eu no momento. Que bom, que bom. Eu nunca me esqueço. Um dia que eu a conheci, você estava falando com as meninas, suas filhas. Isso. Eu não lembro exatamente o que. Você estava dando uma instrução para elas, ou ensinando alguma coisa. E eu vi o seu jeitinho de cuidado, de você sentar, olhar nos olhos das meninas, no mesmo nível, e conversando. Né? Essas meninas já são mocinhas, né? Eu tenho uma menina de 11. Então, eu olhei ali, eu senti um aconchego de olhar aquela cena. Eu falei, eu quero isso para minha vida, eu quero ter essa comunhão com a minha filha, né, de sentar e conversar numa boa, como, né, óbvio, idade por idade, né, de ter essa conexão que é tão importante com com os filhos, filhas, né, mas principalmente com as mulheres no dia de hoje. Então, aquele momento me marcou. Você me ensinou só de eu olhar você ali, ó, eu não esqueço mais. Mas, Jo, você né, mentorando tantas mulheres, né? E principalmente adolescentes, jovens, o quanto eles precisam, né? De ajuda, de sabedoria, né? E por muitas vezes as pessoas falam, os adolescentes não querem ouvir os mais velhos. Eu acho que há uma sede, não há? Há uma sede deles de conhecer o que está vindo à frente para eles. Você vê essa sede na juventude de saber o que vai vir à frente? Sim, muito, muito mesmo, porque quando eu sento, né, com essas jovens e adolescentes ali na minha mesa, na minha casa, elas conseguem enxergar aquele ambiente como um lugar seguro. Né? E aí, quando eu vou falando para elas, elas vão se abrindo o coração, e eu realmente vejo a necessidade que elas têm em buscar uma referência. Uma referência, e aí às vezes o que acontece? Elas vão buscar essa referência lá fora, nas mídias sociais, né, que está muito exposto. E por que não, né, vamos dizer assim, né, sou casada há 25 anos, tenho 3 moças já passou pela infância, pela adolescência, agora está na juventude, no namoro. Então, assim, elas olham e elas falam, não, se ela pôde, eu também posso. Né? Então, isso para mim, trazer isso, essa consciência, né, de família para essas jovens, para essas adolescentes, para mim é muito importante. E eu tenho visto a transformação, como que elas saem lá de casa, sabe? Assim,
realmente uma transformação assim na vida delas, no coração delas. E elas falam, tia, quando vai ter outro? Quando vai ter mais? Então, isso alegra muito o meu coração. Que bom que nós ainda tem a esperança de que nós podemos, né? Há muitas pessoas que falam, essa juventude é perdida. Ela não é perdida. Ela é linda. Ela é diferente da nossa geração. Sim, é. Mas vem com muitas coisas boas também. Basta que nós os ajudemos, né? A chegar, a achar a informação correta. Para que eles se espelhem, como você falou, as referências corretas. Para que elas se espelhem e vivam a vida delas também. Mas de uma maneira saudável, feliz. Com certeza. Mas, Jo, a gente está aqui, a gente ama sapato, né? Então, você... Imagina o tanto de bagagem que você tem, né? Você mesmo falou, você acompanha, você vê transformações. Então, eu queria que você me contasse uma transformação ou mesmo que você viveu na sua vida ou que você viu alguém próximo a viver relacionado a sapatos. O que você tem aí pra gente? Olha, que interessante, né? Quando você me fez o convite, aí eu falei, Senhor, que experiência que eu tive com sapatos na minha vida, né? E eu tenho 2 irmãos, né? A minha irmã mais velha, 3 anos mais velha do que eu, e o meu irmão mais novo. E eu morava, quando a gente era muito pequeno, a gente morava no sítio, né? E aí, assim, para comprar as coisas eram assim com mais dificuldade, né? E aí, minha mãe comprava os sapatos para minha irmã. E quando o pé da minha irmã ia ficando maior, a minha mãe ia passando os sapatos dela para mim. Então, eu vivi isso até os meus 9 anos de idade. E eu não vi a hora, sabe, do pé da minha irmã crescer para que eu pudesse calçar, principalmente aquela sandalinha que eu gostava bastante, sabe? Então, assim, para mim, aquilo ali, eu não via a hora daquilo acontecer, né? Do pé dela crescer para que eu pudesse calçar e tal. Só que chegou um momento da minha vida que foi aos 9 anos de idade mesmo, que eu não quis mais calçar os sapatos da minha irmã. E isso me remeteu, sabe, essa memória. Eu não quis mais calçar os sapatos da minha irmã. Por quê? Porque eu queria ter os meus próprios sapatos. Eu queria ir na loja e poder escolher o meu próprio sapato. O sapato que realmente ficava bem no meu pé, o sapato que realmente ia trazer a minha identidade, o meu jeitinho, o jeito do sapato que eu gosto. E o que eu entendi, sabe? É que, por um certo momento da nossa vida, Kelly, nós vamos, sim, viver experiências de outros. Que nem os sapatos da minha irmã, se você colocar nessa forma, são experiências dela que passou para mim, né? Então, às vezes, é necessário, sim, a gente viver experiências de outras pessoas. Mas vai chegar um momento de maturidade, de entendimento, que você vai querer viver as suas próprias experiências. Uau. Então, foi isso que aconteceu comigo. Eu tive um entendimento, com 9 anos de idade, de que eu queria viver a minha própria experiência, de calçar um sapato que eu comprei ali na loja e que era meu. Seu. Não era da minha irmã. Uau. Era meu. E isso é para a vida. Exato. Nós precisamos de pessoas, sim, né? São tantas experiências que a gente olha para as pessoas, né? E a gente se espelha na experiência do outro. Mas Deus quer que nós venhamos viver as nossas próprias experiências. A calçar os nossos próprios sapatos. Uau. Uau, João, isso é muito profundo. E faz todo sentido. Muito. Da sua colocação. Às vezes eu sento aqui, eu acho que todo mundo lá, eu sento aqui e falo, uau, minhas convidadas sempre me ensinam algo. É verdade. E Jo, nesse ponto, então, como eu posso entender que alguém que busca uma mentoria, alguém que busca ajuda, auxílio, ele está por um momento vivendo as experiências daquele professor, daquela mentora,
E aquela mentora, a tendência é ajudar essa pessoa a viver a sua própria história. Conta um pouquinho sobre a mentoria. Como que é ajudar outras mulheres? Com certeza, porque as pessoas que chegam até a mim são pessoas assim feridas, machucadas e que às vezes não conseguiram ainda identificar quem elas realmente são, a sua própria identidade. E com isso, o que elas fazem? Elas olham para as pessoas, elas admiram elas e elas começam a viver e a querer viver, experimentar as experiências dos outros. Mas elas esquecem de que ela é única. Aquilo que Deus tem para ela é para ela, né? E para isso é necessário, às vezes, uma ajuda de fora para falar, olha, você pode sim ter a sua própria experiência. Até aqui foi bom você ter experiências de outras pessoas para você crescer, para você desenvolver mais. A maturidade verdadeira, ela vem quando você calça os seus próprios sapatos e tem as suas próprias experiências. Decisões. Não é fácil, mas é possível. Uau, Ju, você tem um exemplo de alguma, né, sem detalhes, né, de alguma história de transformação onde você viu, né, a transformação saiu, uma pessoa vivendo experiências e amadurecendo com elas? Sim. Ixi, tenho várias. Tem muita, né? Ai, meu Deus. Tenho várias. Mas, assim, uma que me marcou, sabe? Ela tinha muitas dificuldades de convivência, né, com o pai. Né? Muita dificuldade de conviver com o pai. Passou muitas dificuldades na infância. Ela não conseguia perdoá-lo, né? Então, realmente, era uma falta de perdão que havia ali no coração dela. E ela sempre queria mostrar que ela era capaz, que ela podia. Só que com isso, ela não estava vivendo a vida dela, ela estava vivendo meio que uma mentira. Né? Então, ela via as pessoas e ela falava, não, eu vou mostrar para o meu pai que eu consigo, que eu posso, que eu não dependo dele. Então, aí eu mostrei para ela, trouxe consciência de que ela não estava vivendo a vida, né, que ela precisava viver. Uhum. Né, ela precisava calçar os próprios sapatos dela, ela precisava ter a própria experiência dela. Então, assim, isso trabalha a identidade da pessoa. Né? Então, o que aconteceu? Ela precisou voltar, né, pedir perdão, reconhecer. Uhum. Mas ela falava, mas ele que me fez mal, né? Sempre vem esse questionamento, assim, né? Mas não fui eu não fiz nada. Será? Será? A gente sempre faz alguma coisa, né? Então, assim, vai lá, pede perdão. Perdão por você não ter sido presente. Perdão por você ter sido orgulhosa. De dizer, eu vou mostrar para ele que eu sei fazer, que eu sou, que eu aconteço. E aí você está vivendo uma personagem e deixando de viver a sua identidade, a sua essência. E aí eu fui trabalhando com ela aos poucos, até um dia ela, né, ela até me mostrou fotos dela se reconciliando com o pai dela e tudo. E naquele momento eu identifiquei, assim, realmente agora ela está calçando os próprios sapatos dela. Ela não precisa provar nada para ninguém mais. Né? Exato. Exato. Eu lembro uma vez, Josi, que não dessa história, mas relacionado, teve uma época da minha vida que eu comecei a comprar muitas coisas. Consumismo estava muito alto. Uhum. Né? Era o momento da minha vida. Eu estava nos meus 23 anos. Eu tinha acabado de casar. Uhum. Então, eu estava nos meus 24 anos. E eu lembro que você me trouxe essa memória agora. E eu lembro que eu comecei a comprar muitas coisas. E o meu marido, eu chegava em casa com sacola. Meu marido, oi, o que aconteceu aí? O que são essas sacolas? E eu lembro que o meu pai virou para mim e falou assim, ele me viu um dia, ele foi em casa tomar um café, ele falou assim, esse ano de caixa, né, Kelly? Falei, eu comprei algumas coisas. Ele falou assim, com a sabedoria dele, falou assim, quem compra muito, esconde alguma coisa. E eu fiquei com aquilo na cabeça, e você me trouxe a memória disso. Porque aquele momento era um momento de mudança para mim, eu já acabado de casar. Sim. Então era assim, eu tinha assumido minha casa, era muito nova. E eu
E eu lembro de comprar muito, assim, comprar tudo. Tudo que você imaginar, coisa de casa principalmente. Sabe aquela que quer sair comprando todos os detalhes da casa. Sim. Eu acabei comprando, por quê? Porque eu estava escondendo uma falta dentro de mim, que era uma ansiedade ou uma insegurança naquele momento. Sim. Isso é muito importante. Isso é muito forte, né? Porque a mulher, ela tem essa tendência, né? Quando ela tá querendo esconder algo nela, sempre vai acionar um gatilho, né? Ou é de gastar muito, né? Ou então é de trabalhar demais, sabe? Então, assim, sempre existe isso na pessoa. E aí a gente consegue detectar aonde a raiz, né? Sim. A raiz do problema, que é onde a gente precisa ser tratado. Sim, Josi, uau. E, Josi, como você falou, né, que você traz essas adolescentes na sua casa, você faz essa mesa, você tem essa conversa, esse aconchego, nessa, ou adolescente ou mulheres. Me conta, como que é isso? Como que é esse seu trabalho com elas? O que você faz ali? Conta pra gente. Então, eu trabalho com mesa interativa, né? O que é uma mesa interativa? Tudo que eu coloco na mesa tem um significado. Cada detalhe, sabe? Cada flor, cada guardanapo, existe ali uma mensagem que precisa ser falada e ser trabalhada. Com as jovens e adolescentes, o que eu trabalho? Eu trabalho muito a identidade delas e eu trabalho muito a sabedoria baseada na palavra de Deus. Né? Por quê? Porque a palavra de Deus fala que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. E a tola, ela destrói com as suas próprias mãos. Então, assim, eu trabalho muito isso nelas. Primeiro, a identidade, de quem elas são em Deus. Para que elas foram criadas? Né? O Senhor nos criou, o Senhor nos formou para que a gente pudesse ser uma mulher que edifica, uma mulher que constrói. E, às vezes, essas adolescentes que sentam na minha mesa, elas não têm essa estrutura familiar dentro da sua casa. Então, eu trago para elas, né, porque elas têm sonhos, né, de construir uma família. Todas elas têm esse sonho de construir uma família. Mas aí elas olham para a família delas e ela fala, como? Então, eu mostro para elas que é possível, através da palavra de Deus, através da oração, através do conhecimento mesmo, que o conhecimento ele liberta. Então, eu trabalho isso muito nelas. E ali eu trago dinâmicas, né, falando da identidade. Tem uma dinâmica muito linda que eu gosto de trabalhar ali na mesa, que eu peço para elas levarem uma foto, bem pequenininha, quando elas tinham de 4 a 7 anos de idade. E ali eu falo para elas, o que elas veem ali? O que você vê nessa foto? E muitas falam, eu vejo inocência, eu vejo pureza. Aí eu falo, olha, é assim que Deus te vê hoje. Porque às vezes elas não se sentem capazes, elas não se sentem merecedoras, elas não se sentem bonitas. Sim. E são meninas tão lindas, tão lindas, tão perfeitas. E eu falo, olha, Deus, ele te fez linda, maravilhosa, para que você possa construir um lar, para que você possa construir, sabe, estar ali ao lado do seu esposo, né, com os seus filhos, educando os seus filhos ao lado deles. Né? Então, assim, eu trabalho muito essa parte e eu amo o que eu faço. É tão precioso, é tão importante, porque hoje com a mídia social, a rede social, né, Ju, as televisões falando que não, a mulher precisa ser, a jovem precisa ser magra, a jovem precisa ser cool, a jovem precisa ser isso, tudo artificial. A menina hoje em dia, eu vejo pela minha filha, é muito fácil se perder, né, Ju? Sim. Né? Na nossa infância também foi assim, nós tínhamos diferentes, outras maneiras, mas também, né? Não, se você não fizer isso, você já não é mais legal. Se você não, né? É um momento da vida muito difícil, que a gente está formando a gente, decidindo pro nosso sapatinho Isso. E ainda vivendo em o que os outros acham que é o sapato que a gente deve vestir, né? Então, e ainda é uma fragilidade, porque a gente não tá, né? Uma jovem tá se formando ainda, não tem a experiência ainda que ela precisa, tem vontades, tem sonhos, mas ainda não tem a sabedoria formada para tomar decisões. Então, quão é importante ter alguém ali mostrando o caminho, né? E Jo,
Você vê algum tipo de tendência na identidade de hoje em dia dos jovens? Você vê, ou até mesmo das mulheres, você vê algum tipo de tendência que está acontecendo muito entre algo ruim que está acontecendo no pensamento da identidade desse povo? Olha, você falando aí, eu vejo assim muito, hoje em dia, eles falam muito que a mulher, ela tem que ter o seu lugar na sociedade, tem que ter a sua independência, Isso é muito bom, isso é válido, mas a palavra de Deus fala que nós temos que ter equilíbrio em tudo, né? E eu falo isso também para elas. Estudem, faça faculdade, faz o que você gosta, mas não negligencie aquilo de mais precioso que Deus confiou na sua mão, que é a sua família. Exato. Não negligencie isso. Porque quando você chegar diante do Senhor, não vai ser o que você fez lá fora, o trabalho que você fez, o quanto de dinheiro que você ganhou. Não. Mas o que vai ficar é a sua família, né? Que é o seu primeiro ministério. Como que você cuidou? Você honrou a Deus através da sua casa, da sua família. Exato. Então, assim, hoje em dia, a sociedade, ela tem colocado isso na mente das jovens e das adolescentes, que você precisa produzir, você tem que estar sempre fazendo alguma coisa, produzindo. E esse aceleramento de você fazer, de você ser alguma coisa, sabe? Tá sempre pedindo. Não, você tem que ser alguma coisa. Você tem que ser alguma coisa. Não, calma. Calma. Sabe? No momento certo. Sabe? No momento certo. Então, essa pressão, vamos dizer assim, essa pressão, ela tem confundido muito a mente das jovens e adolescentes. Exato. Uau, Jô. Exatamente. É como se tivesse você falou uma palavra, acelerar. É como se tivesse forçando as nossas meninas a ter os milhões de likes amanhã, a ser a trend, a fashion amanhã. E sim, tudo legal ser isso, pode até acontecer, né? Como você falou, temos que as meninas sim, estudem, façam faculdades, é ótimo isso. Mas não esqueça que honrar pai e mãe é princípio, né? Se preocupar com a família, né? Se preocupar em sim ter uma vida em família, é muito bom e jamais deve ser esquecido. É ter os sapatinhos ali guardadinhos. É, verdade. E você, Jô? Conta de você. Que tipo de sapato você gosta, Jô? E por exemplo, qual o momento de vida você está? Porque hoje deve ser tão maravilhoso, porque você vê vidas serem transformadas. Né? Você transformou sua vida e hoje vê vidas sendo transformadas. Então, como a Jô se vê hoje? Como a Jô se via antes? Como a Jô se vê hoje? Olha, hoje eu estou no meu momento de conforto. Olha! Assim, conforto, vamos dizer assim, eu gosto de um tênis, eu gosto de algo mais confortável. Né? E olhando, né, para a minha vida, assim, eu tenho 43 anos, então olhando para esses 43 anos, eu já tive momentos onde eu só queria usar salto. Né? Por quê? Porque eu queria estar mais bonita, né? Eu queria me apresentar, né, mais bonita e tal. E hoje eu acho que com a maturidade mesmo, né? Com a maturidade você vai entendendo que você não precisa mostrar nada, provar nada para ninguém, né? E se você está bem com o seu tênis, né, com uma calça, você também está elegante, né? Então assim é mais sobre posicionamento, né, do que qualquer outra coisa. Então, quando você é muito nova, você ainda não entende muito bem sobre esse tal do posicionamento que você precisa ter. Então, você quer aparecer de alguma forma, né? Porque não vem de fora para dentro, né, Jô? É de dentro para fora. É de dentro para fora. Não importa se a gente está com chinelinho ou com sapato de salto.
o de dentro é o que importa, né? É. Então a gente, graças a Deus, né, Jô, que na nossa época agora, hoje em dia, tênis é lindo. Tênis é fashion, é maravilhoso Nossa. usar tênis com tudo. Uhum. Não tem mais essa, graças a Deus. A gente chegou na nossa idade bem. Mas é exatamente isso. Não é antes, usando de novo a juventude e a maturidade, né? Antes eu achava que eu tinha que comprar algo para sentir algo. Na verdade, não. Eu preciso sentir, então, se precisar comprar, compre. Mas é o de dentro, não vem de fora, né? É o de dentro. É o de dentro. Por isso, a nossa identidade, restaurar quem somos, é muito importante. Eu tive momentos na minha vida onde eu não estava muito bem comigo. Eu não me amava. Eu descobri, na verdade, que eu não me amava, né? E nada era bom, Jô. Nada era bom. Não tinha uma roupa que ficava bom. Não tinha nada. E o consumismo, ele acaba vindo no mesmo momento, né? Porque ele também vem, porque você fala, não, se eu comprar aquele sapato daquela modelo, eu vou ficar linda. E o sapato vem e você não se sente linda, porque enquanto você não se entende quem você é em Deus, né? E que você é diferente, que é legal ser diferente. Não adianta. Sabe, Kelly, você falando sobre isso, eu lembrei de uma história também que faz muito sentido com o que eu vivi na minha infância, aos meus 9 anos. Eu vim para os Estados Unidos, eu tinha 17, quase 18 anos. E eu me casei aqui, né? E eu cheguei, tipo, num sábado, no outro sábado eu me casei. Então, tudo que aconteceu na minha festa foi tudo emprestado. O meu vestido de noiva. Só que, sabe quando serve que nem uma luva, assim? Uau. Então, o Dalton já estava aqui, tinha 1 ano, então ele preparou tudo. E essa moça, ela foi muito gente boa comigo. Ela tinha acabado de casar e ela me emprestou o vestido de noiva dela. E aí ela falou, Josi, e se você quiser, eu também te empresto o meu sapato. Olha. Né? E o número dela era igual ao meu. Mas eu estava lembrando aqui agora, sabe? Eu não quis o sapato dela. Uau. Eu falei para ela, não, eu quero comprar a minha sandália. Uau. E aí eu fui na loja, e aí eu comprei, eu lembro até hoje da sandália. Era prateada, assim, com umas pedrinhas, assim, tudo prateada, do meu jeito. Exato. Então, por que eu falo isso? Porque eu acho que eu estava entrando em um novo ciclo da minha vida. Exato. E olha para você ver, veio novamente o convite de eu viver a experiência de outro. Exato. Através do sapato. Mas aquele dia eu falei não. Por quê? Porque era uma nova caminhada. Eu estava entrando num novo ciclo, numa nova caminhada. Era a Josiane agora mais madura, casada, né, independente ali. Então, eu disse não. Eu quis experimentar, né, a minha própria sandália, ir na loja, comprar a minha própria sandália. Então, eu acho isso tão importante. Sabe por quê? Porque a sociedade, ela sempre vai te convidar e meio que impor, sabe? Você viver a experiência do outro. Exato. E combando, né? Mas eu vejo que você conseguiu decidir, né? Falar o não ali, né? Agradecer e escolher seu sapato porque você sabia o seu valor dentro de você. Você sabia quem você era. Né? E você decidiu. E muitas vezes você fala, como que eu sei, né, quem eu sou, né? Muitas vezes é um passo de fé, né, Jô? Falar assim, eu sou filha de Deus. Muitas vezes você vai falar, você não sente. Você fala, sou? Sim. Você é filha de Deus. É isso. Você é total filha de Deus. Se você aceita que Ele entra em você, você é filha de Deus. Então, saiba hoje que você pode escolher o seu sapato. Você pode escolher sua vida. Você tem opções na sua frente. Pode parecer que não. Pode parecer que nesse momento não tem saída para você. Mas eu te digo aqui, tem saída para você. Procure ajuda. Procure alguém que te apoie, que pegue na sua mão. Procure uma igreja, procure um terapeuta, procure uma mentora. Procure alguém que te ajude. Uma conversa que seja, um telefone. Mas saiba que você tem sim saída. Não existe ninguém que está preso. Não existe. Você tem saída.
Mas basta você aceitar, né, Jô? Aceitar. Aceitar que e falar, eu vou tomar esse passo de fé e vou escolher meu sapatinho. É isso. E você escolheu! Ai, meu Deus! Pois é. E foi maravilhoso, né? E aí me trouxe essa memória. Eu falei, realmente, porque é isso que a sociedade quer, né? Que você viva a experiência de outros e deixe de viver as suas próprias. Né? Então, Uau! Jô, muito obrigada. Eu tô aqui, assim, digerindo toda a informação, porque faz a gente pensar o quanto é. E eu acho que muito importante, né, Jô? Você falou, você usou essa palavra também, você falou ciclo. Às vezes a gente fala assim, não, eu amadureci, não preciso mais, já sei quem sou. Na verdade, é todo dia, né, Jô? sim, É todo dia. Tem dias melhores, tem dias que a gente tá aprendendo mais. é isso. É todo dia. Eu sei que eu sou assim. Muitas vezes eu duvido algumas coisas, eu acordo algum dia, ou o dia tá um pouco pesado, eu tenho dúvidas. Ou aquela vozinha vem, né? Mas Kelly, mas isso, mas aquilo. Eu falo, não, eu decido hoje acreditar, eu sei quem eu sou filha de um Deus. Eu sei que eu posso escolher meu sapato, eu sei que eu tenho saída, eu sei que eu vou conseguir. E vestiu todo dia, né? Todos os dias. Todos os dias. E não desistir, né, Kelly? Não desistir. Porque realmente a nossa vida, ela é feita de estações, né? Exato. E as estações mudam. E aí a gente vai mudando com elas, e vai amadurecendo, vai crescendo, vai desenvolvendo. Então, assim, todo dia você tem que realmente decidir. Não, eu quero viver a minha experiência hoje. Eu quero viver aquilo que Deus tem para a minha vida hoje. Né? Então, assim, realmente é uma decisão que você precisa tomar todos os dias quando você acorda. É possível ver os sonhos, Josi? Meu Deus, é possível. Possível. E olha que eu também já passei uma fase da minha vida, em 2018, uma depressão muito profunda. Eu não sonhava mais. Eu não tinha mais sonhos. Eu não conseguia me ver fazendo alguma coisa. E quando eu entendi que eu era merecedora de sonhar, que eu podia sonhar, mudou tudo na minha vida. Então, nós podemos sonhar sim. Porque quando você sonha, você não precisa saber o como, porque o como está nas mãos de Deus. Mas você precisa ter fé de dar o primeiro passo e de permanecer, né, sonhando. Porque quem vai fazer é Deus. É Deus, É exato. Deus. Ele faz. Ele faz. Então, Jo, qual é... Assim, você nos trouxe tanta informação, mas hoje, para essa mulher, para essa jovem, para essa adolescente que está lá em casa, que dica você deixaria para ela? Que mensagem você deixaria para ela? Olha, eu quero dizer para cada uma de vocês que está aqui nos assistindo que você precisa calçar os seus próprios sapatos. E o que eu quero dizer com isso? Viver as suas próprias experiências. Porque o que a sociedade tem imposto para mim e para você, e com tantas informações, com tantas pessoas famosas, né, no mundo da mídia hoje, dizendo que você precisa fazer o que aquela pessoa está fazendo, fazer o que aquela outra pessoa está fazendo. Mas a minha palavra para você é que existe um sapato que cabe perfeitamente no seu pé, na sua vida, porque você é única e Deus tem uma história já escrita para você, para que você possa vivê-la, desfrutá-la, ser muito feliz. Então, que você possa viver essa história que Deus escreveu para você. Uau! Não tem como eu finalizar melhor do que isso. Que história boa. Que aprendizagem. Minha amiga, muito obrigada por você ter vindo aqui hoje. Eu te agradeço. Obrigada a você por você ter vindo aqui hoje. Obrigada a você por ter me convidado. É um prazer e uma honra, viu? E você que está em casa, eu espero que você tenha escutado. Deixa essas palavras da Josi marinar aí na sua cabeça.
A Sapatoteca é isso. Nós não estamos aqui para falar para você se você não, você tem que usar salto, você tem que usar isso, você usar aquilo. A Sapatoteca não é isso. A Sapatoteca está aqui para te servir, para estar com você nos momentos que você precisa, tá bom? Então que hoje você seja feliz, ache o seu sapatinho, vai viver seu sonho, tá bom? Nos acompanhem, porque assim como essa história maravilhosa da Josi, vão ter muito mais e eu vou estar aqui com vocês na semana que vem. Até mais.